Bom dia. Não é? Sejam bem-vindos. Hoje o dia está tão bonito, né? E é nesse dia bonito, de sol, que a gente vai ouvir a nossa vanguarda. Hoje o tema da nossa palestra é esperança. Aí eu trouxe a leitura do livro Vinha de Luz, capítulo 10, Levantai os olhos. Eis que vos digo, levantai os olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. É de João, capítulo 4, versículo 35. O mundo está cheio de trabalhos ligados ao estômago. A existência terrestre permanece transbordando emoções relativas ao sexo. Ninguém contesta o fundamento sagrado de ambos. Entretanto, não podemos estacionar numa ou noutra expressão. Há que levantar os olhos e devassar zonas mais altas. É preciso cogitar da colheita de valores novos, atendendo ao nosso próprio celeiro. A vida não se resume a fenômenos de nutrição, nem simplesmente continuidade da espécie. Laborioso serviço de iluminação espiritual requisita o homem. Valiosos conhecimentos reclamam-no às esferas superiores. Verdades eternas proclamam que a felicidade não é um mito, que a vida não constitui apenas o curto período de manifestações carnais na terra, que a paz é tesouro dos filhos de Deus, que a grandeza divina é a maravilhosa destinação das criaturas. No entanto, para receber tão altos dons, é indispensável erguer os olhos, elevar o entendimento e santificar os raciocínios. É imprescindível alçar a lâmpada sublime da fé acima das sombras. Irmão muito amado, que te conserva sob a divina árvore da vida, não te fixes tão somente nos frutos da oportunidade perdida que deixas apodrecer ao abandono. Não te encarceres no campo inferior a contemplar tristezas, fracassos, desenganos. Olha para o alto. Repara as frondes imortais, balançando ao sopro da providência divina. Dá-te aos trabalhos da seiva e observa que, se as raízes ainda se demoram presas ao solo, os ramos verdejantes, cheios de frutos substanciosos, avançam no infinito, na direção do céu. E aí, meus irmãos, é com essa leitura que eu convido a todos para que a gente respire profundamente. Aqueles que quiserem fechar os olhos. Vamos aproveitar a natureza ao nosso redor. E como na passagem que acabamos de ler, que fala da natureza, das raízes das árvores que estão presas ao solo, mas dos galhos, das folhas, dos frutos que sopram, que balançam para o céu. E assim somos nós, plantados com os nossos pés aqui no nosso planeta Terra, mas de braços erguidos em direção ao alto, cada vez mais e mais. Que a manhã de hoje seja coroada de entendimento, que a gente consiga renovar a nossa fé,
em Jesus, em Deus nosso Pai, na certeza de que tudo está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, e de que seremos capazes de vencer qualquer obstáculo que aparecer nos nossos caminhos, porque Deus é conosco. Que a espiritualidade amiga interceda por cada um aqui presente, encarnado e desencarnado, renovando as energias e auxiliando na cura, na renovação, para que possamos sair daqui melhores do que chegamos. Que a nossa irmã Fátima seja coberta de entendimento para nos trazer um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus. E assim nós damos início aos trabalhos de hoje, dizendo graças a Deus e graças a Jesus. Vamos lá, Fátima. Bom dia a todos. É uma alegria enorme estarmos aqui reunidos mais uma vez para estudarmos o Evangelho de Jesus, trazendo um tema que muitas vezes fica difícil para a nossa compreensão, da onde surgiu a esperança, tão necessária em nossas existências durante todo o processo em nossas vidas, pois é ela que nos impulsiona ao enfrentamento das provas, das expiações. É esse sentimento que sabemos que nasceu conosco, é a centelha divina que habita em nós no momento da nossa criação e que o Pai colocou ali como uma ferramenta para nos auxiliar, pois todos nós sabemos que todo aprendizado ele necessita de provas para que não Deus saiba que já conquistamos, mas para testemunhar a nós mesmos que já somos capazes de realizar muitos atos, de caminharmos dentro das virtudes. Como espíritos imperfeitos, esse aprendizado é lento, mas é progressivo. Na medida em que nós vamos crescendo moralmente, evoluindo, já vamos tendo mais conhecimento para que esse processo caminhe mais rapidamente. E aqui estamos, mais uma vez, através da doutrina espírita, buscando este conhecimento que, como Emmanuel nos diz, precisamos desenvolver as duas asas, a intelectual do conhecimento e a asa da moral. Esta asa da moral, que anda um pouquinho mais capenga, enfraquecida, no estágio evolutivo que nós já nos encontramos, já temos bastante material, bastante base para dar suporte a esta base, a esta asa, e a esperança é uma delas. E é Paulo, o grande apóstolo de Jesus, inicialmente seu perseguidor e depois na estrada de Damasco, quando Jesus aparece diante dele, com a mesma determinação que defendia a antiga lei, passa a defender o Evangelho, a trabalhar por ele, a sofrer por ele, para que hoje nós estivéssemos aqui. E é Paulo que fala na sua primeira epístola, a primeira carta, ou epístola, porque epístola e carta são a mesma coisa, aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 8, que nos diz assim: tendo por capacete a esperança na salvação. E Emmanuel, no livro
Fonte Viva vai analisar este versículo desta passagem na carta aos Tessalonicenses, onde Paulo vem ressaltar a necessidade da proteção, a esperança como capacete de proteção. E é o que Emmanuel vem nos auxiliar nessa reflexão. O capacete é a defesa da cabeça, em que a vida situa a sede de manifestação do pensamento. E Paulo não podia lembrar de outro símbolo mais adequado à vestidura do cérebro cristão, além do capacete da esperança na salvação. Se o sentimento muitas vezes está sujeito aos ataques da cólera violenta, o raciocínio, em muitas ocasiões, sofre o assédio do desânimo, à frente da luta pela vitória do bem, que não pode esmorecer em tempo algum. A exigência de todos e a indiferença de muitos procuram cristalizar a energia do discípulo, dispersando-lhes os impulsos nobres ou neutralizando os ideais de renovação. É o nosso dia a dia, é a luta no nosso aprendizado, porque cada um de nós precisa desenvolver as virtudes tão necessárias à nossa evolução, que Jesus nos trouxe não só como ensinamento nas suas palavras do Evangelho, escritas pelos evangelistas, não por ele, trazidas para a humanidade, mas vividas por Jesus, nos mostrando que era possível alcançar o mesmo patamar de hierarquia espiritual em que ele se encontrava. Ele veio junto a nós. Algumas pessoas, de repente agora me lembrei aqui de um fato, que quando chega no Natal, tem alguns contos de Natal que nos falam que Jesus vem à Terra. E tem um verso que é sobre Mariazinha. E ali nesse verso é de Clotilde, vou ficar devendo o sobrenome, está no livro Antologia Mediúnica de Natal, em que ela, ali nesse verso, o Espírito Clotilde nos conta, que Mariazinha era uma menina pobre, estava querendo um pedaço de bolo, estava vendo a vitrine na padaria, e o frio, então toda aquela situação, e que ela acaba morrendo na rua, e que Jesus vem buscá-la. E afirma que Jesus, no período de Natal, ele vem à Terra para nos auxiliar, para nos fortalecer, para renovar as nossas esperanças. E algumas pessoas dizem: é impossível Jesus voltar à Terra. Se Jesus vai voltar de novo, vir à Terra para se aproximar de nós com tantos males, com tanta maldade, E aí perguntaram a Chico Xavier: Chico, Jesus vem à Terra nesse período de Natal? Porque é justamente onde toda a humanidade se lembra da sua chegada. E Chico disse: Emmanuel nos diz que sim, que Jesus vem à Terra. Por isso que o ambiente se modifica, ele se aproxima, não é que ele vem, ele está sempre conosco, mas ele se aproxima mais da Terra, do nosso plano material. Por isso a humanidade, todos querem fazer o bem, todo mundo se motiva a ver o outro, a preocupar-se, a dar algo, uma cesta básica, presente para as crianças. Mesmo aqueles que têm muito pouco se mobilizam em fazer algo pelo outro. É a atmosfera
volta junto a nós, para que Jesus vem para nos trazer a renovação deste sentimento e nos lembrar que é possível para nós sim ser como Ele. E nós estamos há 2024 anos repetindo a presença de Jesus entre nós, e nós cristãos ainda duvidamos disso. Mas Paulo não duvidava, Emmanuel não duvidava, que nos traz Chico Xavier não duvidava. Porque nós ainda duvidamos? Por que o nosso ânimo, como nos diz Emmanuel, se abate diante das forças contrárias ao Evangelho de Jesus? Porque nos falta a confiança, nos falta a fé. Onde tem um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo: a fé, a esperança e a caridade. Porque a esperança, ela alimenta a fé e a fé alimenta a esperança. Se a nossa fé fraqueja, a esperança com certeza está titubeando, está entrando no processo do desânimo. E Emmanuel é uma palavra que em todos os seus livros, em quase todas as suas mensagens, quando não é esta, é uma outra, e eu sempre ressalto nas palestras, na página que a Andréia leu agora de preparação, ela estava lá. Ele fala o seguinte: contudo é imprescindível. Emmanuel chama-nos tanto atenção, é imprescindível esperar sempre o desenvolvimento dos espíritos latentes do bem, ainda mesmo quando o mal transitório estenda raízes em todas as direções. É isto que Emmanuel não nos deixa nenhuma dúvida, porque ele não usa outro termo que não seja, na maioria de suas mensagens, imprescindível. Significa o quê? Não podemos deixar mais. Não podemos nos esquecer que depende de nós. Não depende de Deus, não depende dos mentores, não depende de Jesus. Nos momentos de aflição de nossas vidas, em nossas vidas, que são um aprendizado essencial, imprescindível para todos nós, porque se assim não fosse, Deus não nos colocaria em situações tão aflitivas. É porque eu preciso desenvolver algo com aquela situação. Mas se eu me recuso a aceitar a ajuda que me chega de encarnados e dos desencarnados, não há remédio nem mão estendida que vá me auxiliar. Porque se eu não tomo remédio, a doença não cura ou não me alivia. Porque nem sempre a doença tem cura, mas vai me aliviar, vai me ajudar a viver melhor, me dar mais qualidade de vida. Se a mão que me é estendida eu não pego, não adianta, porque eu vou continuar lá naquele buraco. O buraco, por mais profundo que seja, as mãos nos são estendidas. Por maior que seja o poço de sombras que nos envolvam, existem mãos de encarnados e desencarnados estendidas para nos tirarem. Mas se a nossa esperança se deixou abafar pelo desânimo e pela tristeza, ninguém pode ajudar, a não ser a nós mesmos. Nós temos que ter a força de vontade, o desejo, aquela vontade que a gente não sabe onde vai buscar os recursos para se manter de pé.
porque a ajuda está sempre junto de nós. Ele nos fala, Emmanuel, é necessário esperar o fortalecimento do fraco, a maneira do lavrador que não perde a confiança nos grelos termos. Aguardar a alegria e a coragem dos tristes, com a mesma expectativa do floricultor, que conta com revelações de perfume e beleza no jardim, cheio de ramos nus. Quem trabalha com a terra, e nós, no nosso dia a dia, sabemos que não vamos plantar as sementes do tomate no dia seguinte o tomate está lá pendurado para eu comer. Que temos que esperar, que a semente ela fará todo o esforço para arrebentar o solo duro, para enfrentar o calor, para enfrentar as chuvas, e ela resiste na cova, ela germina, ela cresce e dá o fruto. A natureza é o exemplo vivo do que é a esperança, porque ela não nos deixa em abandono, nos mostrando que nós temos que perseverar. E Emmanuel nos diz, é imperioso reconhecer, todavia, que a serenidade do cristão nunca representa atitude inoperante. Estarmos serenos diante da dificuldade não significa aceitarmos. Ah, eu mereço. Ah, eu estou pagando. Eu fiz no passado, então hoje eu estou aqui, é porque eu tenho que ressarcir. Eu tenho, mas não precisa ser com sofrimento. Pode ser com a dor, do exercício, do trabalho, do esforço. Tem que ser com o suor, não com a lágrima. Na reclamação, no desânimo, porque cada vez mais as dificuldades se somam. Quanto mais mentalmente eu, espírito, entro no desânimo, o meu corpo se abate. O meu cérebro começa a dizer para o meu corpo, ó, já deu, não vou mais em frente. E eu vou ficando sem ânimo, eu vou ficando sem energias. É natural, não é? Que todos nós, diante de grandes problemas, tenhamos dificuldades para nos mantermos de pé. É como a espiritualidade nos diz: o chorar, o sentir a dor, o estar ali vivendo aquele momento do luto, seja por perda, seja por doença, porque o luto é esse momento em que nós nos defrontamos com algo que que perdemos, a saúde, um ente querido, o emprego. É natural que naqueles primeiros momentos nos deixemos abater. Mas para nós que já temos o Evangelho, que temos a doutrina espírita que nos esclarece que nunca estamos sós, que nos mostra através dos testemunhos, não é porque eu disse, eu ouvi dizer, eu acredito, como Emmanuel nos diz, o que é ter fé quando perguntam, é ter a condição de não mais dizer eu creio, mas dizer eu sei, que a providência divina está do meu lado. Eu sei que Deus, o grande Criador, arquiteto do universo, seja lá a denominação que nós vamos dar a este Criador, eu sei que Ele não me abandona, porque Ele não deseja o mal da sua criação, dos seus filhos. Ele deseja o nosso bem. Então se eu coloco a minha vontade a meu serviço de melhoria, de enfrentamento, de aprendizado da matéria difícil, Ele está ao nosso lado, não a retirar a lição, porque isto é uma outra lembrança que nos traz a espiritualidade maior. Nós não podemos sair da escola sem passar pelas lições e pelas provas. Nós estamos na escola da matéria, da encarnação.
Então eu tenho que fazer a prova. Eu não gosto de matemática, nunca gostei. Eu fugi, no meu tempo a gente podia fugir, viu gente? Já sou antiga. No meu tempo tinha científico e clássico. O científico davam todas as matérias de exatas, o clássico fugia. A gente estudava história, filosofia, línguas, né? Para onde eu fui? Para o clássico. Aí eu escolhi uma profissão que eu achei que não ia ter matemática. Tive que estudar física acústica e estava lá a matemática. Então não tem jeito, tem momentos que nós vamos nos defrontar com a matéria que não gostamos. Mas precisamos passar de ano, queremos evoluir, queremos sair da situação, no estágio de ficarmos acomodados, queremos crescer, queremos ser felizes. Vamos estudar pelo menos para passar. Não precisa decorar a matéria não. Nesse momento a gente estuda, faz a prova e passa. Aí vamos ter outras escolas, outras oportunidades para realmente aprender a matéria. E Emmanuel então nos fala: capacete, porém, é indumentária de luta, de esforço e defensiva. E o discípulo de Jesus é um combatente. Olha o que Emmanuel nos diz. O discípulo de Jesus é um combatente efetivo contra o mal. Quem é discípulo de Jesus aqui? Só uma mão se levantou, 2, 3, tem uns tímidos, 4, 5. Oh, todos nós, gente. Discípulo de Jesus somos todos nós cristãos. Todos nós. Porque aqui estamos buscando entender, aprender o seu evangelho para, na força do seu amor, exemplificarmos o quê? O combate efetivo contra o mal. Dos outros, nos outros. É o mal dos outros que eu vou combater? É o mal em mim. É o mal em mim. E é isso que Emmanuel nos fala aqui. É o discípulo que não dispõe de muito tempo para cogitar de si mesmo, nem pode exigir demasiado repouso, quando sabe que o próprio mestre permanece em trabalho ativo e edificante. A isso a gente gosta. Saber que Jesus está trabalhando, está ativo junto de nós, isso aí, ó, nós queremos 100%, mas nós queremos descansar como seus discípulos. Se somos seus discípulos, temos que seguir o mestre. E para isso Emmanuel nos traz: resguardemos, pois, o nosso pensamento com o capacete da esperança fiel e prossigamos para a vitória suprema do bem, nos outros, em nós. Porque quando estamos bem, irradiamos o bem. Se estamos mal, irradiamos energias semelhantes. Então, no momento em que eu me vejo naquelas horas de aflição, que são os momentos do nosso aprendizado, é nessa hora que temos que revestir o quê? O nosso pensamento. Porque é aquele pensamento repetitivo que vai nos deixando arrasados, que você olha para o espelho e diz assim: quem tu pensa que tu é? Está ensinando os outros, e aí? E agora? Acha que é melhor do que alguém, que não vai passar pelas dificuldades, as situações em torno dos teus passos não vão surgir, porque as aflições nem sempre elas chegam a nós num sofrimento nosso. Muitas vezes nós superamos
aquela dor, aquela doença, aquele problema que é só nosso, com mais facilidade. Mas quando vem um filho, um neto, uma criança, um jovem, será que é tão fácil? Porque nós nos sentimos incompetentes para ajudar. Nós nos vemos incapazes de aliviar a dor daquele a quem amamos. Essas aflições morais são muito mais difíceis. Porque você diante, vou dar um exemplo da depressão, cai na depressão, mas não, levanta, vai no médico, toma um remédio, na hora que acorda, não quero sair da cama, fica ali uma meia hora a mais, levanta e sai. Outros já não conseguem, se deixa bater de tal modo que ficam ali. E por mais que a família chegue e diga, levanta fulano, vamos comer, vamos sair, vamos junto, olha, preparei isso para você, ó, fulano ligou, está te convidando para ir na casa dele, vamos lá, você gosta tanto dele. A pessoa, se não quiser levantar da cama, ela não levanta e você não consegue tirá-la de lá. Então esta aflição, ela dói muito mais em nossos corações. E Emmanuel que vem mais uma vez a nos socorrer, falando no livro Caminho, Verdade e Vida sobre as aflições. Mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições do Cristo. Contemplareis o mundo na desilusão de amigos muito amados, como templo em ruínas, sob os embates da tormenta cruel. As esperanças fenecem distantes, os sonhos permanecem pisados pelos ingratos, os afeiçoados desapareceram, uns pela indiferença, outros porque preferiram a integração no quadro dos interesses do plano material. Quando surgir um dia assim em vossos horizontes, em vossa vida, compelindo-vos a inquietação e a amargura, certo, não vos será proibido chorar. Claro que não nos é proibido chorar, porque aquilo nos maltrata, nos abate. Entretanto, é necessário não esquecerdes a divina companhia do Senhor Jesus. Jesus sempre ao nosso lado. Não tenhamos dúvida. Nós é que nos fechamos à sua presença, a influência, a nos renovar o ânimo, a trazer, a alimentar essa centelhazinha da esperança que a dor busca apagar, através dos nossos anjos da guarda, encarnados e desencarnados, através de um animal. Ainda essa semana me lembrei que eu tinha uma cadela, uma pudolata, que me deram como se fosse uma poodle toy, e ela ficou quase do tamanho de um São Bernardo. Mas isso que ela era uma poodle toy. Pretinha, era uma graça ela. E eu não deixava cachorro subir na minha cama, dentro de casa era pouco, ela ficava mais, mas onde eu estivesse ela estava comigo. Ela percebia quando eu não estava bem. Quando eu não estava bem, ela ficava o tempo todo me rodeando, me rodeando. E se eu deitasse, ela trepava na cama. E não bastava deitar do meu lado, ela vinha deitar ao lado da minha cabeça. E ficava como que dizendo, sai daí, levanta. A ajuda do plano maior, ela nos chega de todas as formas.
até por um animal, que tenta nos tirar daquele clima de desânimo, porque precisa que eu me movimente para sair. É necessário que eu me dê conta que eu preciso olhar em torno de mim, ouvir uma música, uma palavra, uma página, um anúncio, que de repente me traz a luz. Agora, se eu me fechar, eu não consigo. E eu me fecho onde? Nos meus pensamentos, na retroalimentação da minha aflição, da minha dor. Eu não aguento, não suporto mais, eu não consigo. A própria psicologia, a neurolinguística nos diz para tirarmos o não das nossas vidas. Eu vou conseguir. Eu vou continuar. Não é, eu vou tentar. No que eu disse eu vou tentar, 50% de chance já de não conseguir. Porque eu já estou justificando a mim mesma que existe a possibilidade de eu não conseguir. Como nos diz Emmanuel, não é fácil. E é necessário, e vai acontecer de nós chorarmos, não é? Na perspectiva do Espiritismo, a esperança, né? Ela nos fornece uma dimensão realista da vida futura. A esperança torna-se, dizendo aqui, o Espiritismo nos fornece uma dimensão realista da vida futura. E a esperança é essa força inovadora que nos impulsiona, porque eu aí já tenho material de base, com base mais concreta. Eu já sei que a vida continua após o túmulo, não é? Eu sei que céu e inferno não existe, que o inferno e o céu estão dentro de mim, não é? Eu já entendo que eu tenho um corpo espiritual, que eu trago nesse corpo, eu marco nesse corpo e deixo, né, através dele o que eu tenho de melhor ou o que eu fiz de mal, não é? E que pela infinita bondade de Deus, ele se renova a cada momento que eu me renovo. Esta crença nos leva a quê? A buscar, a estudar, a cada vez mais para conhecermos o que são os desígnios de Deus para conosco. O Espiritismo nos dá o melhor subsídio para compreender a esperança. Não é aquela ideia de que o que é esperança? A esperança é Deus me deu, mas se Ele me deu, Ele pode me tirar. Não. Ela nos dá, a doutrina espírita, esse sentido que todas as nossas dores, todos os nossos sofrimentos, as nossas renúncias ficam gravadas no nosso subconsciente e elas servirão de apoio para a nossa consciência, para que venha, né, à tona nos momentos necessários, que a espiritualidade nos ajuda, para nos trazer, não é? Hoje eu estou passando por isso, não porque eu tenho que pagar, porque Deus quer que eu sofra. Eu estou passando porque é o momento de eu testemunhar a mim mesmo que eu sou capaz de ultrapassar este desafio. Emmanuel nos fala que é imperioso reconhecer que a serenidade, aliás, isso aqui eu já parei. Esperar, então, vou repetir, né? Não vou parar. É imperioso reconhecer, todavia, que a serenidade do cristão nunca representa atitude inoperante. Inclusive, a própria filosofia nos fala, não é? Mário Cortella, que é um filósofo atual, né, dos nossos dias, que aplica a filosofia como Lúcia Helena Galvão, que buscam aplicar a filosofia à nossa vida
Para aqueles que estão afastados da religião e buscam pela ciência saber o porquê das suas existências, qual é o seu papel aqui, hoje a filosofia vem trazendo esse trabalho, porque são as mãos de Jesus e de Deus a abraçar a todos para que possam despertar. Então ele diz assim, que as pessoas têm esperança do verbo esperar. Ele nos diz que a esperança deve ser do verbo esperançar. Esperar é, eu espero que dê certo, eu espero que aconteça, eu espero que resolva. Esperar, estou sentado, parado, que alguém resolva o meu problema. Esperançar, né? É diferente, é ser capaz de buscar. Olha como é que ele diz. É capaz de buscar o que é viável para fazer o inédito. Esperançar significa não se conformar. É não aceitar. Não é porque eu sei que eu estou aqui ressarcindo os meus débitos, porque aprendendo a gente até aceita, né? Não, eu estou aprendendo, é lição. Mas com esse negócio de karma, que não é da doutrina espírita, já vem lá, né? Das religiões antigas. Muitas vezes nós espíritas nos acomodamos. Lei de ação e reação que a doutrina nos explica tão bem. Ah, se eu tenho que pagar, então eu fico aqui sentado e ó, bate mais. Pode bater, vida, pode me maltratar, porque eu colei chiclete na cruz, como algumas pessoas, uma amiga diz muito isso, brincando. Não, gente. A esperança nos mostra que é caminhar para frente, é vencer, porque aquilo que eu fiz me serve de base, de apoio para não fazer mais. E para eu saber como é que eu vou ultrapassar. Lembrando, segundo dizem, que a gente não pode afirmar, né? Eu nunca li assim um livro fidedigno, né? Coisa de internet, que Edison, para inventar a lâmpada, ele tentou quase 1000 vezes. E que um colega de laboratório, cientista, chega para ele nas 990 e não sei quando: ô Edson, desiste, você não vai conseguir inventar a lâmpada de filamento. Porque já foram 900 e tantas vezes que deram errado. Aí ele falou, disse, não, eu aprendi 900 e tantas vezes de como não devo fazer. E continuou, e está aí a lâmpada. A esperança é isso. Eu errei, eu sei que eu não consegui, mas eu vou seguir para frente. Vou fazer de outro modo, é sempre nos chamando a atenção de como eu tenho que fazer. E é a fé. A nossa fé raciocinada, a fé no Evangelho de Jesus que todos os cristãos e toda a humanidade tem, espalhada pelas diversas filosofias e religiões do mundo. A mensagem do Cristo. Unida à esperança, que vai nos levar, e como nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, fé, esperança e caridade. A caridade de eu sair de mim mesmo no momento difícil, de dor, e lembrar assim, tem gente pior que eu, vou orar por ele. É a tomada que eu ligo para sair daquele momento difícil. Encerrando, Emmanuel vai encerrando essa página dizendo: capacete, porém, é indumentário de luta, esforço e defensiva. O discípulo de Jesus é um combatente efetivo contra o mal. Repetimos Emmanuel encerrando essa nossa reflexão do dia de hoje. Resguardemos, pois, o nosso pensamento com o capacete da esperança fiel e prossigamos para a vitória suprema do bem, que já existe em nós e já existe em grande número da humanidade. O mal cada vez é menor, só que ele é muito barulhento. Prossigamos silenciosamente, irradiando a força, a coragem
e a esperança em torno de nós, porque com esse silêncio aparente, o mal se calará em nossa terra. Muita luz, muita paz, muita força, sem tirar o capacete da nossa cabeça. Jesus nos abençoe. Obrigada.